E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui com um assunto que eu gosto muito de trazer no canal, que é o assunto de impressoras 3D. E estou aqui com um belo de um custo-benefício. Essa daqui é a Longer LK4 Pro, uma impressora bem barata mesmo, é uma das mais baratas do mercado, que, pra ser muito sincero, me surpreendeu e muito na qualidade de impressão e também no funcionamento dela. É uma impressora que conseguiu imprimir essas peças que vocês estão vendo, que estão com uma qualidade quase que impecável, e ela é uma das impressoras mais baratas que existem, custando aí na data de gravação desse vídeo aqui, em torno de uns R$1.200, R$1.250, por aí. Esse é um preço interessantíssimo para essa impressora. A principal concorrente dela hoje em dia seria a Ender, e seria a Ender 3 de primeira geração, porque a Ender 3 V2 custa em torno aí dos seus R$1.700 até R$2.000 dependendo. E se você for comprar no Brasil, até mais caro do que isso. E ela tem algumas especificações até que melhores aqui, principalmente pelo fato que ela já vem com sensor de fim de filamento embarcado, ela tem um design um pouquinho mais acabado e também de melhor qualidade do que o da Ender. O sistema de ventilação dela para imprimir a peça também tem uma qualidade muito boa e permite uns overhangs absurdos, como por exemplo desse bench que eu imprimi, que saiu impecável. E detalhe, eu não fiz nenhuma modificação nessa impressora. Além dela ter uma tela bem bonitinha que é colorida e também é touch, então é bem completa no quesito assim de impressoras custo-benefício, impressoras de entradas. Claro que ela não é perfeita e é por isso que eu tô aqui para fazer esse review para vocês, mas sendo muito sincero, tô muito surpreso com a qualidade dessa impressora aqui. Apenas vale falar que o link para compra estará na descrição, eu já vi ela nesses preços que eu falei no AliExpress, mas também tem o site oficial da Longer, vai estar os links aí abaixo. E a Longer que me mandou essa impressora para fazer os testes para vocês, mas minha opinião no canal sempre é sincera, tanto que tem algumas coisinhas aqui a criticar, mas já adianto que o saldo final dessa impressora até que tá sendo bem positivo, vocês vão entender o porquê. A começar pelo unboxing, minha nota para a montagem dela não é das melhores baseada nas impressoras que eu já tive aqui no canal. Isso eu digo porque eu já testei várias impressoras, até impressoras bem grandonas que eram super fáceis de montar, era só parafusar alguns parafusos e já era. Ela não é tão fácil assim, ela vem com algumas partezinhas mais desmontadas, você tem que colocar o fuso dela aqui, você tem que encaixar toda essa moldura aqui, toda essa barra do eixo X aqui na estrutura dela, do eixo Z, então você tem alguns passos a mais, nada de outro mundo, nada muito difícil também, o manual dela é todo coloridinho, tem fotos, tem ilustrações, até que no fim das contas é fácil, só não é o mais fácil de todos. Mas uma coisa que vai ser inevitável nesse vídeo é eu fazer algumas comparações com a Ender 3, porque é uma concorrente direta para ela, e nesse ponto ela leva vantagem porque é mais fácil de montar do que a Ender 3. Exceto pelo fato que ela não tem tantos tutoriais na internet explicando passo a passo caso seja sua primeira impressora. Mas em geral, uma nota razoável para a montagem dela, nada de muito espetacular de fácil, mas também nada muito difícil. Agora então vamos falar um pouquinho do design dessa impressora aqui. Essa impressora que tem um design até que bem padrão, olhando de longe você vai achar que é uma Ender 3 se você não conhecer muito, vai falar à primeira vista que é muito semelhante, e de fato até que é, exceto por algumas melhorias no design se comparado a uma Ender, por exemplo, que ela tem. Primeiramente a estrutura dela tem essa barra aqui que tem um design mais fechadinho, mais bonito, isso é bem legal. Mas vale falar que é só na parte da frente, tá? Se você vir ela aqui pra trás, a parte de trás já não tem esse acabamento, não. Mas uma coisa que eu gostei é que a fonte tá tudo aqui certinho, não tá nada mal acabado, não tá nada largado, isso eu gostei bastante, tá bem acabadinho aqui. O que eu achei mais desleixado da marca foi o quesito desses fios, que ficam os fios bem à mostra e muito sensíveis, são os conectores muito frágeis, que é normal das impressoras ser frágil, mas fica muito exposto aqui, não fica muito bem preso. Isso faltou um capricho na minha opinião, mas não tive problemas com isso até então. E ainda falando aqui da parte de trás, ela tem apenas um fuso, né, uma dessas barras aqui para fazer o eixo Z, apenas uma de um lado só, e nela junto tá aqui a sua extrusora, que é uma extrusora que tem uma boa qualidade, não tive problemas com o funcionamento dela. Ela até tem também o sensor de fim de filamento, que é muito bacana, já fica direto nela, então já fica no limite aí pro filamento acabar e não ter problemas. Ela só não é perfeita porque, infelizmente, ela é de plástico. É um plástico de boa qualidade, até a molinha que vem com ela aqui também tem uma qualidade bacana, não é algo simples, mas poderia já vir com uma extrusora de metal, ou pelo menos ter um acabamento para colocar ali um tubo PTFE para deixar ela mais resistente ou algo do tipo. Infelizmente é direto plástico aqui, que com o passar de boas e boas horas de pressão vai começar a se corroer, até você precisar trocar ela mais para frente, mas isso também é um problema que vale falar que na Ender 3 de primeira geração também existe.
E aí temos aqui a parte da extrusora dela, que aqui em comparação com a Ender tem uma grande vantagem, porque de fábrica ela já vem com um cooler de melhor qualidade aqui para resfriamento, e com uma peça também já impressa, sim, é uma peça 3D colocada aqui, que faz o direcionamento desse ar de uma forma muito boa. Digo isso baseado nas impressões que eu fiz, não tive nenhum problema com overhang, tá perfeito, eu nem vou mexer nisso daqui. Vale dizer também rapidinho sobre o suporte de filamento dela, que não tenho do que criticar, funciona perfeitamente bem, o caminho do filamento também vai tranquilo. E uma das coisas apenas que eu não gostei do design dela foi da mesa. Apesar de que ela vem com mesa de vidro, e isso é um ponto muito positivo, a Ender não vem por padrão, vem com uma manta muito sem vergonha. Essa já vem com uma mesa de vidro e por esse preço isso daqui é muito interessante. Agora o que eu não gostei foi do acabamento do vidro em si. Esse é um vidro que tem aquele acabamento bem fosco para você fazer a impressão já nele e não precisar de cola nem nada do tipo. E é um vidro que adere muito bem, mas ao mesmo tempo também ele é muito frágil. A primeira impressão que eu fiz não ficou perfeitamente nivelada e o plástico grudou muito aqui, mas a ponto de que eu precisei de um martelo e de uma espátula para conseguir arrancar. Não saía de forma alguma, então adere muito bem, mas como eu errei nessa primeira vez no nivelamento, já zoei aqui o material, ele não ficou mais a mesma coisa. Já ficou todo riscado por conta da espátula também que eu usei para tirar. Então, por conta disso, eu já desisti de usar esse material aqui e virei o vidro ao contrário. E até então tenho feito minhas impressões aqui, tá? Até com o desenho aqui da última peça que eu imprimi aqui, ó. A maioria das pessoas que compram uma Ender acaba colocando um vidro nela, então já vem com vidro aqui. E isso de fato é interessante. Uma coisa que eu percebi que eu achei curiosa é que essa mesa ela não desliza de uma forma perfeitamente fluida, não. Principalmente quando eu tirei ela da caixa, ela ia meio que dando uns trancos. As porcas aqui dela, né, essas polias de nylon, não estavam muito bem instaladas, ou elas tinham algumas imperfeições, não sei exatamente, mas não fez diferença nas impressões, elas saíram perfeitas, e com o passar do tempo as polias aqui deram umas desgastadas, e agora tá funcionando melhor, fica aí como curiosidade. E um detalhe importante a se falar é que um ponto bem positivo até se comparado à Ender que ela tem, é o fato que ela tem de certa forma aqui, um tensionador de correia. Não é o melhor tensionador que eu já vi, mas você consegue soltar esses parafusinhos aqui e fazer um ajuste mais fino aí da tensão da correia. Isso daqui é bem interessante. Mas novamente reforço que eu não precisei fazer nada de especial aqui nela para ela começar a imprimir nessa qualidade que vocês já viram pequenos spoilers aí. Ela já veio muito bem calibrada, o fluxo dela também estava perfeito, os steps dela aqui também, não precisei mexer em nada. Criei o perfil no Cura para ela, coloquei os G-codes aqui, taquei a impressão nela e tudo saiu muito bem e muito fácil de operar. E por falar na operação, vou mostrar um pouquinho também da tela dela e, aproveitando também, falar sobre o som que essa impressora faz. Espera aí que faltou ligar aqui. Agora sim. Vocês estão ouvindo o som do cooler dela e ela faz o som tanto do cooler da fonte dela aqui, que é um som bem alto, que é esse som que vocês estão ouvindo agora, quanto o som também do cooler aqui da extrusora. Mas durante a impressão, ela não faz quase que nenhum barulho adicional a esses. Ela de fato é uma impressora muito, mas muito silenciosa, se liga só no exemplo aí. De fato é um silêncio muito bom, a placa dela aqui, os motores e tudo ficam bem silenciosos, isso daqui é excelente. Só poderia ter a opção de quando ela terminar de imprimir, não estivesse imprimindo mais, os coolers desligassem sozinho para ela ficar no modo de repouso, mas não, ela sempre fica ligada assim, mas ainda assim é muito mais silenciosa do que uma Ender 3 padrão de fábrica, muito mais silenciosa. E agora eu troquei a posição aqui para mostrar para vocês um pouquinho do sistema que essa impressora tem, que fica aqui meu elogio, que é um sistema até que bem caprichado, apesar de eu ser sempre a favor de colocarem um Marlin aberto para poder fazer as modificações que quiser, mexer no que quiser, ainda assim sempre é muito melhor, mas fizeram um sisteminha fechado aqui que tá muito bem feito e não deixa faltar nenhuma função básica aí pro seu funcionamento. Primeiramente você tem a tela principal aqui, a página inicial, onde você tem o botão de pause, cancel, que é a mesma tela que você vê quando tá imprimindo também algum objeto, e aí fica aqui aparecendo o tempo que já foi e tudo mais. Tem a aba Tune, onde você consegue mexer aqui na temperatura do bico de forma manual, aumentar de 10 em 10, de 1 em 1 grau. E você volta clicando aqui em cima. Tem como mexer também na temperatura da mesa, a velocidade do fan, velocidade da impressora e até mesmo no flow dela também, o que é interessante. Tem como você mexer em todas as direções aqui, desabilitar e habilitar os motores. Tem a parte aqui de utilidades que também é muito bacana, onde você tem como colocar aqui para o filamento pré-aquecer. Você só clica aqui em PLA e ela já coloca aqui as temperaturas em 200 graus e 60 graus para mesa. E isso, ó, excelente. Muitas impressoras não tem isso e faz muita falta. Um simples clique você já coloca na temperatura pré-definida e tem até como colocar também para ABS, que aí ela fica mais quente aqui na mesa
e também no bico. Além do fato de você poder colocar aqui, ó, uma temperatura já e clicar aqui para carregar e descarregar o filamento quando você vai fazer uma troca de filamento, por exemplo. Também gostei muito que ela tem essa parte aqui chamada nivelamento, onde você tem os 5 pontos da mesa, as 4 bordas e o ponto central, e você vai tocando aqui e ela vai pro ponto específico. Você pode voltar do 2 pro 4, do 4 por 1 e por aí vai, como você achar melhor. Muito bom essa interface aqui, e detalhe também que o touch dela funciona muito bem. A única coisa que eu percebi é que ela tem um pouquinho de vazamento de luz aqui nas extremidades, mas não atrapalhou em nada, tipo, super tranquilo. E por fim, você tem a aba Print, onde você tem aqui a aba Files, né, que são os arquivos que estão no seu cartão de memória. E detalhe que ela veio com muitos arquivos já no cartãozinho dela. Apenas vale falar que esse sistema dela não é aberto para você poder mexer aqui pelo prompt já, né, pela tela no caso, e poder mexer em configurações mais avançadas, mais específicas, fazer, por exemplo, aqui a calibragem de passos dela, qualquer coisa, ou até mesmo se você trocar a extrusora por uma de metal, não dá para você mexer nada aqui nela. É um sistema muito fechado. A única forma de mexer é através da entrada aqui que ela tem para PC. Você conecta um cabo aqui, conecta no USB do seu notebook ou computador, vai no programa Pointer e aí faz todas as configurações dela por lá. Mas pela impressora, infelizmente, não dá para mexer em nada. O que é uma pena, poderia ser um sisteminha mais aberto nesse ponto, mas para quem é mais iniciante e não quer se preocupar com nada disso, de certa forma é bom, porque ela é bem fácil e intuitiva de se mexer. E uma coisa que eu ainda não testei, vamos testar junto aqui para ver qual a temperatura máxima que o bico dela alcança. E é 250 graus, uma temperatura bem razoável. Não é muita coisa, vamos ver a mesa dela aqui quanto que alcança, é 100 graus, nada mais do que isso. Baseado nisso, você já consegue saber o que dá e não dá para imprimir nela aí, de algum material mais específico que você queira, mas para PLA e PETG, sem problemas nenhum. E para ABS, desde que você feche ela, coloque num ambiente menos ventilado e tudo mais, também alcança temperatura o suficiente. Mas vale falar que essa daqui é uma impressora que eu achei que demora demais para aquecer. A fonte dela deve ser muito fraquinha, alguma coisa nela aqui é fraca, porque tanto a mesa quanto o bico demora demais para ficar quente. É coisa de você colocar e ter que esperar mais de 2 minutos pro bico alcançar 200 graus. Para alcançar 250 então deve ser coisa de uns 5 minutos talvez. Mas alcança e se mantém muito bem na temperatura, só demora para chegar, mas não tive nenhum problema com oscilações de temperatura aqui, o que é bom. E também aproveitando que eu mostrei para vocês aqui que ela vem com alguns arquivos, eu até tentei imprimir esses arquivos que vieram e já vou aproveitar para falar deles e também da qualidade da impressora. Bom, vocês podem ver que tem alguns exemplos aqui que eu imprimi, e a primeira coisa que eu quero reforçar é que essa impressora foi muito confiável nos meus testes. Não teve nenhuma peça que deu problema, que a impressora perdeu passo, que ela errou, que aconteceu qualquer coisa, nada. Coloquei o arquivo para imprimir, tava tudo bem configuradinho, foi só esperar eles acabarem e nenhum deu um erro que eu precisei parar e começar de novo. Então, dessas peças aqui, as duas primeiras foram essas, e são peças que já estavam no cartão da impressora prontos para imprimir. Eu só peguei os arquivos lá e dei play, coloquei filamento, é claro, e ela imprimiu essas peças aqui. A primeira foi isso aqui, me parece meio que um monge, algo do tipo, não sei exatamente. Não saiu muito boa a impressão, nem mesmo dela, nem da segunda. Olha só, apesar de ser bem fofinha aqui, essa raposinha que foi impressa, vocês podem ver que elas estão cheias de bolinhas. E aí eu fiquei meio assustado vendo a qualidade dessas peças. Falei, ixi, essa impressora aqui não vai imprimir bem não, porque nas peças que já vieram com elas já veio assim, porque normalmente as peças que já vêm no cartão são as melhores possíveis de configuração, especificação e tudo. Elas até servem como referência para você saber o quão bem sua impressora imprime já de fábrica. E aí ver uma qualidade dessa peça aqui já saindo de fábrica nela, entre aspas, me decepcionou bastante. Foi então que eu fui pro Cura e configurei minha primeira peça e tá aqui para imprimir, que foi essa base aqui pro Nintendo Switch, para alguns jogos de Nintendo Switch, e aí eu percebi que essas peças estavam extremamente mal configuradas, porque essa base do Nintendo saiu impecável. Você não vê nenhum detalhe de perca de passo, de linhas horizontais, nem nada. A qualidade dessa peça tá impecável, olha isso, você só vê algumas linhas aqui de ghosting verticais, mas pouquíssima coisa, super aceitável, até porque, ó, a parede dela tá lisinha, vocês não escutam nada assim de rangido de fato. Ficou um plástico super liso, super bem acabado. Imprimi então esse bench aqui e olha a qualidade que ele ficou. Olha isso, o overhang tá perfeito, não tem nenhum erro, não tem nenhuma linha torta aqui. Saiu impecável. Também imprimi esse vaso amarelo, um vaso só para impressão mesmo, né? Nem muito útil esse formato dele aqui, mas é só para demonstrar que ficou muito boa a qualidade da impressora. Vocês veem alguns pontinhos aqui, algumas linhas, quase nada errados,
Mas olha, é muito pouco. Acho que isso daqui é mais quesito de configuração do que erro da impressora. Porque você pega umas partes aqui, ó, que saíram impecáveis. Nem dá pra sentir linha nem nada. Tá muito bem impresso isso aqui, muito mesmo. E a altura de camada de 0,2 mm, nem é a resolução máxima possível. E levando em conta que eu não fiz alteração nenhuma nela. Também imprimi essa tigela aqui, né, bem grandona. E olha, também ficou sensacional, sem erros. O fundo aqui saiu até com o reflexo aqui da última impressão que eu tinha feito. E ficou perfeito, não tenho o que criticar. Tá lisinha a peça, tá brilhante, tá bonita. Não tem nada de errado nela, tá sensacional. Gostei muito, isso daqui também me surpreendeu bastante nessa peça, tá muito bem feita. Tanto até que eu imprimi isso aqui que eu encontrei na internet, que é meio que um potinho, ó. Dá pra ver que o acabamento dele também é perfeito, não teve nada de errado. E olha o tanto de detalhe que tinha pra impressora fazendo isso daqui. Tinha muita margem pra dar errado, pra ficar cheio de bolha, pra ficar com pontos tortos. Mas não, saiu tudo impecável. E detalhe, ele ainda tem rosca e a rosca ficou perfeita. Não fui eu que modelei isso daqui, eu costumo deixar com um pouquinho mais de folga quando eu faço roscas assim, mas quem modelou deixou a rosca bem justa e eu fiquei impressionado com o fato que encaixou muito bem. Também imprimi aqui um doguinho todo esquisito, até quebrei uma patinha dele tentando dobrar depois, ele é meio que flexível e tal. Foi só pro vídeo também, mas você percebe que ficou perfeita a qualidade da impressão, não tem nada de errado assim, tipo, tá muito boa mesmo. Impressionante o nível de qualidade que essa impressora aqui tá entregando. E por fim, imprimi também um cubinho aqui, só pra fazer aquele teste de precisão dimensional dela. Olha só, a diferença em torno que dá aqui é de 10 mm. Isso no eixo Y. No eixo X tá bem perfeito, deu praticamente 20 cravado. E no Z, ela errou feio aqui, ó. Deu uma boa diferença, chegou quase perto de 1 mm, deu mais de meio milímetro, dependendo aqui da posição que eu pego pra medir. Então a precisão dimensional dela não é a melhor que eu já vi, mas a qualidade por esse preço é. Então assim, sendo muito sincero, essa diferença aqui que ela dá de precisão só vai atrapalhar se você for imprimir coisas extremamente, digamos, pro lado da engenharia, que tem que encaixar muito bem, uma tampa que tem que encaixar por um pote que você vai fazer ou algo do tipo. Mas tudo isso você consegue ir compensando no Cura, com expansão horizontal e tudo mais. Ou até mesmo você pode fazer alguns ajustes mais avançados, pesquisar tutoriais aí de calibração de steps aqui do motor, que aí você consegue calibrar isso melhor. Mas só se você quiser, porque no fim das contas você vai conseguir imprimir muitas coisas. Isso aqui mesmo, os jogos do Switch encaixou perfeitamente bem aqui, sem nenhuma folga, sem nenhum erro. Então, pra maioria, 99% das coisas, essa precisão dela tá super aceitável, principalmente aliado com essa qualidade que ela tem nas impressões. Então, sendo muito sincero, fiquei muito surpreso com a qualidade dela, vendo a qualidade de construção, vendo também o preço que ela custa, os concorrentes dela, eu achei que ela seria bem mais ruinzinha, achei que a qualidade não ia ser tão boa, a mesa ia ficar desnivelando, ela ia fazer muito barulho, ela ia precisar ser modificada para funcionar direito, mas não, nada disso, ela funcionou muito bem de fábrica, surpreendentemente bem, na verdade. Um produto de fato muito bem feito, barato, até demais por tudo que ele entrega, principalmente comparado com os concorrentes, mas eu diria que um dos melhores custo-benefícios do momento. E isso para você que quer pegar a impressora extremamente barata, porque hoje em dia eu recomendo você gastar um pouquinho mais, já pegar uma Ender 3V2, tem alguns outros modelos também que estão fazendo bastante sucesso de algumas outras marcas, que são impressoras que você gasta um pouco mais, em torno ali de uns R$1.600, R$2.000, R$2.200, e já leva uma impressora mais estável para casa, no sentido de já ter uma extrusora melhor aqui que você não vai precisar trocar depois, ter um sistema melhorzinho, mais aberto, ser mais rápido para esquentar, ter um acabamento melhor nos fios, tem alguns probleminhas a menos do que essa. Hoje em dia eu diria que vale a pena você fazer isso para levar uma impressora mais completa para casa. Essa daqui é uma impressora que tá quase completa. A Ender, você tem que mexer em muita coisa dela para ela ficar bem da hora assim, e essa já tem uns bons passos dessas etapas já feitos, então nota muito boa para isso. Mas ainda assim, não é um produto perfeito demais, tem coisas aqui que, para quem é doido de mexer em impressora, vai querer mexer em um monte de coisas, mas fico feliz com o fato de que ela já tá funcionando muito bem. Então, para você que for iniciante e quiser comprar, tenha certeza que você vai estar levando uma impressora muito boa para casa, com uma qualidade de impressão excelente. Pelo menos essa minha unidade aqui veio perfeita. E o link para compra, caso você queira comprar, estará na descrição do vídeo, fechou? E é isso, muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Se você tiver gostado, eu peço muito que deixe o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder mais vídeos como esse e como muitos outros aqui do canal. Nos vemos numa próxima, um abraço e valeu!